Olá, Oi, Michele, tudo bem? tudo bem? E você está me escutando? Estou sim, e você? Tá conseguindo me escutar? Hã? Sim, O tudo pessoal diz, certinho. joia, o pessoal diz que está travando um pouquinho, vamos ver se destrava aí. A internet de vez por outra me deixa na mão, viu, Michele? Aham. Acontece, acontece. E aí, tá tudo bem aí no sul? Sim, choveu bastante nesses últimos dias, mas hoje, né, realmente deu uma parada na chuva, foi um dia bonito. Ai, que legal. Aqui também hoje é dia de chuva, viu? Estamos no Olha Nordeste, só. mas o dia aqui é de chuva, né? Tô vendo aqui quem Aham. tá chegando. Tayana, também com saudade de você. Muita gente aqui boa da área, viu, Michele? Tá É, nos que ajudar bom. aqui. Eu vi diversos colegas, diversos alunos também nossos aqui que estão entrando. O pessoal aqui, né, do Oeste Catarinense tá comparecendo. Ai, que coisa legal, né? Então vamos Uhum. nós. Michele, primeiro eu queria lhe agradecer, né, pela tua disponibilidade aqui nessa live, né, junto comigo para conversar um pouquinho sobre um tema em que nós gostamos muito, né? Tanto eu como você, assim, dessa área e do que a gente faz, tá? Então eu queria te agradecer Aham. demais por essa disponibilidade e seja muito bem-vinda. Hum, eu agradeço imensamente o convite, Roberto, vai ser um prazer então poder conversar contigo aqui. Vamos fazer um bate-papo bem agradável, né, contando um pouquinho das nossas experiências. Vamos sim. E aí vamos ver o que é que o pessoal aí vai perguntar ou vai dizer e participar, né? Então, assim, a Isso nossa mesmo. live, gente, é sobre a orientação profissional e carreira dentro desse contexto, né? Do contexto da universidade. A gente vai conversar um pouquinho. Tanto eu como a Michelle, a gente tem experiência nessa área, né? Então, assim, Michelle, mas antes de conversar sobre o tema em si, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal, para quem não te conhece, e que você pudesse falar um pouquinho nessa apresentação, como foi o teu encontro com essa área de orientação profissional e carreira, né? Como é que você chegou a ela, a tua identificação nessa área, tá? Se você puder falar um pouquinho. Certo, certo. Então, eu estou formada já em psicologia há 16 anos, e na época, na minha graduação, nós tínhamos a licenciatura em psicologia. E nós tivemos um estágio, que foi um estágio de uma semana numa escola, e nós tínhamos que escolher um tema para trabalhar com os alunos, né? E eu lembro que Uhum. nós escolhemos a orientação profissional. E aí nós utilizamos um livro verde da Rosane Levenfus e da Dulce, bem antigo, né, que foi uma das primeiras publicações em orientação profissional. Então foi ali que despertou um gosto que me chamou um pouquinho a atenção. Na época nós não tínhamos orientação profissional na grade curricular. Então eu fui aprender realmente, fui estudar orientação profissional quando eu fiz a formação com a Marilu e com a Dulce no Instituto do Ser em Florianópolis. É que isso foram alguns anos depois Uhum. de formada. Desde que eu me formei, então, logo depois, né, no segundo ano de formada, eu já comecei a atuar na clínica. E aí, no Uhum. contexto clínico, também sempre me chamando a atenção, fiz a formação em sistêmica. Aí eu atuo agora, né, Uhum. tanto com a clínica no atendimento clínico com a terapia sistêmica, quanto com a orientação profissional. Fui fazer então a formação em OP, fiz também uma formação em avaliação psicológica para poder aprender mais a manejar os testes. Fiz também a formação em teoria sistêmica em Porto Alegre, no CEF de Porto Alegre. E aí surge a oportunidade de eu começar a dar aula. E aí a vaga que surge foi numa cidade próxima aqui de Chapecó, Concórdia. Era uma para trabalhar emergencialmente, né? Era um contrato de um ano e meio. E lá surgiu a Uhum. possibilidade, então, de eu trabalhar a disciplina de orientação profissional. Então, eu já tinha, né, Uhum. o estudo, eu tinha feito o curso, e aí juntou essa questão de eu começar a trabalhar a disciplina. Então, foi uma experiência bastante interessante nesse período. Entendi. Depois, né, eu volto aqui para. Eu ia e voltava, né, porque Chapecó. Tá me ouvindo? Tô sim. De vez por outra Aham, falha, mas dá pra gente escutar tranquilo. joia. Chapecó é próximo aqui de Concórdia, então eu ia e voltava. Depois surge uma outra oportunidade de eu trabalhar na universidade que eu estou atualmente, que eu estou já há 9 anos, que é a UNOESC. Então eu comecei trabalhando no Uhum. campus de Xanxerê,
também é uma cidade próxima daqui, e atualmente eu atuo no campus de Chapecó. E aqui no campus eu trabalho, então, as disciplinas de orientação e planejamento de carreira e as disciplinas de sistêmica. Então, assim, eu consigo Uhum, conciliar essas minhas duas paixões, né? Tanto no consultório, quanto no contexto também da universidade. Fui fazer o mestrado, e quando eu fui fazer o mestrado, eu optei por fazer o mestrado em administração. Por quê? Porque carreira é um tema transversal, tanto para psicologia quanto sim. para administração. E aí eu optei estudar, Uhum, então, a carreira para profissionais médicos. A gente viu a relação, então, entre bem-estar, carreira e valores individuais. Foi uma experiência bastante interessante também nesse sentido. E aí, concomitante a uhum, isso, surgiram os projetos de extensão em orientação profissional, que é algo que eu já trabalho desde 2014. Que aí a gente trabalha com várias uhum, possibilidades nesse contexto da orientação profissional na universidade. uhum. Mais ou menos Deixa isso, eu um ver se pouquinho eu, da minha história. deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Tu terminou a universidade, foi em Porto Alegre ou foi em Santa Catarina? Foi em Chapecó e eu fiz a formação em sistêmica em Porto Alegre. Entendi, entendi. E deixa eu lhe Aham. dizer uma coisa. O que te faz se identificar com essa área, né? Trabalhar com essa área de orientação profissional e carreira. O que te identifica? O que me chama muito a atenção é poder contribuir com as pessoas verdadeiramente para elas poderem achar um espaço que elas entendem que é mais adequado para elas. Eu acho realmente, eu vejo a orientação profissional e o planejamento de carreira como um momento muito importante. Por quê? Porque o trabalho é o espaço onde a gente está a maior parte do nosso dia. Tem um significado Sim, muito grande, né, no nosso contexto. Então, poder realmente auxiliar as pessoas a poderem trabalhar em algo que elas gostem é muito significativo para mim. Então, tem a ver com isso. sim, entendi, né? Então vamos falar um pouquinho especificamente assim nessa live da tua experiência na universidade, né? Assim, que é um Uhum, campo de trabalho, né, que nós temos na área de orientação profissional de carreira, né? A gente sabe de muitas universidades e faculdades que não têm intervenções, né, trabalhos, às vezes de estagiários, né, mas às vezes não tem de projetos, né, de ações que sejam contínuas, né, na própria uhum, universidade. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, para começar a falar desse tema especificamente, qual é, na tua visão, né, na tua opinião, qual é o papel da universidade, né, no desenvolvimento de carreira do aluno, né, do estudante universitário? Esses meninos estão chegando cada vez mais cedo, né, nesse espaço universitário. A gente sabe, eu digo que eles estão adolescendo lá ainda, né? Então eu queria que tu falasse um uhum. pouquinho assim, qual é o papel que você vê que a universidade tem nessa área, né, da carreira, no desenvolvimento da carreira do aluno? Uhum. Então, eu entendo que a universidade tem um papel muito significativo e interessante. E eu percebo que a gente tem algumas frentes de trabalho que podem ser pensadas, né? Nós podemos estar trabalhando, pensar esse contexto da universidade pode ser trabalhado no contexto lá da clínica escola, no sentido de trabalhar com os adolescentes lá no ensino médio. Essa é uma Uhum, possibilidade. E você poder fornecer processos e atividades que visem aos jovens a refletir sobre a escolha profissional. Essa é uma das uhum, atividades. Outro ponto que também eu acredito que é bem interessante é a gente poder proporcionar um trabalho contínuo no sentido de poder dar esse suporte para que os acadêmicos que estão já na universidade consigam se sentir confortáveis e que eles queiram permanecer ali. Então, eu entendo por quê. uhum. O ambiente universitário é um ambiente de muita troca, de muito crescimento. Então, nós podemos estar Sim, pensando estratégias para que eles possam se sentir confortáveis e queiram estar ali no curso que eles desejam realmente. Então, a gente pode isso. pensar no contexto de pesquisas científicas que trabalhem, né, por exemplo, essa colocação deles no espaço do mercado de trabalho, pesquisas, atividades relacionadas a questões do dia a dia mesmo, né, do ensino. Então, eu vejo de uma forma bastante ampla muitas coisas a gente pode estar fazendo. Até porque, assim, quando eu penso na orientação profissional, né, dentro da universidade, eu sempre penso assim, as pessoas estão ali, né, vislumbrando um projeto profissional, né, um projeto Uhum, de vida, que é a partir de uma escolha que elas fizeram, que vão confirmando essa escolha, né, a partir dessa experiência, desse curso universitário, né, e que, assim, e eu fico sempre pensando como a universidade ela pode estar contribuindo, né? Olhando para esse viés. Nós, profissionais da psicologia que trabalhamos nessa área, eu acho que o corpo docente, né, professores de uma forma geral, até porque os alunos quando chegam, eles estão diante de um profissional que eles querem ser daqui a pouco.
né? Então, eu digo muito isso para os professores. Percebam quanto vocês que estão no primeiro semestre podem contribuir com a carreira desses meninos que estão chegando, porque tudo que eles querem é conhecer mais a profissão, né? É conhecer mais essa Uhum. escolha que eles fizeram, né? Então, eu penso que ela tem esse papel de grande contribuição, assim, na minha forma de ver, muito social, porque quando a gente fala, como você falou, do trabalho, não tem como a gente não fazer essa relação com o social, né? O trabalho, ele é um mediador entre a minha relação e o mundo, né? Então, eu penso assim, Sim. do quanto é relevante a gente saber que os jovens, cada vez mais, hoje a gente percebe que eles escolhem essa escolha, às vezes, imatura, né? Eu não digo só pela faixa etária, porque eu também escolhi aos 17 anos, né? Mas imatura, e do quanto a gente pode estar contribuindo nesse espaço, né? Assim, e o quanto a Uhum. universidade, enquanto instituição educativa, em que ela tem esse papel social, né? Com esse desenvolvimento da carreira, o quanto ela pode estar contribuindo com esse estudante, né? E aí você falou um pouquinho de algumas ações que a gente daqui a pouco vai conversar um pouco mais, né? Sobre essas ações, pessoal aí falando que saudade, Roberta, eu também. Tá dando para vocês Uhum. escutarem legal, gente, o som? Acredito que esteja, porque senão começa a reclamar. Então, assim, Aham. eu queria que a gente focasse agora um pouquinho nessas possibilidades que você começou a falar, né? Assim, o que é que a gente pode fazer mesmo nesse ambiente universitário? Nós dessa área, né? O que é que Uhum. você pensa? O que é que você tem feito e o que é que você acha que a gente pode estar fazendo no ambiente universitário? Aham. Um exemplo de uma atividade que eu gosto bastante, que nós já estamos desenvolvendo já desde 2014, então, é um projeto de extensão para os acadêmicos do curso de psicologia, que aí eles vão estar atendendo as pessoas que estão buscando este suporte no sentido de reorientação profissional, de planejamento de carreira. Então, a Clínica Escola da Psicologia, ela disponibiliza um espaço para que realmente as pessoas que estão com essa dúvida ou que querem realmente visualizar se escolheram o curso de uma forma adequada, se devem permanecer no curso que estão ou não. A gente faz isso, que é uma atividade bem legal, assim. A gente tem um resultado muito positivo. E eu até estava Lá pensando vocês, hoje em alguns casos, alguns exemplos legais para poder te contar. tá. Lá vocês têm isso como estágio? O aluno faz estágio nessa área Então, não, esse é um trabalho, é um projeto de extensão, de né? É extensão, algo tá? além da graduação. Extensão, aham, não é Tá. estágio. Não é estágio. Uhum, tá. Hum. Entendi. Nós temos uma atividade também que a gente faz com frequência, são as palestras nas escolas. A gente faz bastante palestra nas escolas para poder tirar dúvidas dos estudantes, né? Para eles poderem pensar é, como é que está esse momento, o que que eles esperam, e o que que a gente nota, assim, eu vou com os acadêmicos, né? Nós vamos juntos. E que às vezes as perguntas são perguntas muito básicas, assim, muito simples. Então, quanto nós precisamos ir até lá? Quanto é importante esse momento Uhum. para poder realmente tirar algumas dúvidas que às vezes são muito corriqueiras, que a gente às vezes acha que eles já sabem, né? Mas isso a gente Sim. contribui também lá na escola. Uma outra atividade que eu vejo também bem positiva que a gente pode trabalhar nesse contexto da universidade são os projetos de pesquisa voltado, por exemplo, para empregabilidade, atividades relacionadas à própria evasão. Nós fizemos uma pesquisa muito legal com aquele Uhum. instrumento do Rodolfo Ambiel, a escala de evasão. Acho que tu Uhum. conhece ela, né? Conheço, A escala de conheço. evasão Como é que do ensino como superior, e foi a essa gente fez uma pesquisa experiência, muito legal. Michele? Foi muito joia. Por quê? Porque a gente entrevistou acadêmicos, nós utilizamos o questionário com dois cursos, e aí a gente pôde fazer uma Uhum. comparação bastante interessante para visualizar se eles estavam identificados com o curso, qual que era o motivo que eles pretendiam estar ali. Então foi algo bastante interessante e a gente pôde contribuir e dar esse retorno para eles depois, né? Foi algo muito legal, Isso foi foi muito bom. isso foi só no curso de psicologia? Não, nós trabalhamos com o curso de administração e psicologia. Hum, Certo, né? E assim, quando você fala das palestras, né, que a gente pode estar fazendo nas escolas, com esses alunos que ainda não ingressaram na universidade, né, temáticas do interesse dele voltado para essa área, são escolas públicas e privadas? Vocês fazem lá? sim, aham, escolas públicas e privadas. A maioria acaba sendo em escolas públicas, mas a gente também já realizou palestras em escolas privadas, sim. Uma atividade que foi muito interessante também, que tinha uma época, agora há 2 anos que não temos mais essa feira, mas tinha uma feira aqui na região voltada muito para essa questão
da carreira profissional, né, para adolescentes. E aí nós fizemos palestras ali também, que foi um momento bem interessante nesse sentido também. Uhum. Já A fomos tua na rádio universidade, falar também, então uma série de coisas. de divulgar, né? A tua universidade na cidade, tá? Ela é reconhecida como uma universidade que faz esse trabalho de orientação profissional, que os jovens podem procurar. Existe essa disseminação, quero dizer assim, é conhecido isso, que isso acontece lá? Roberta parou um pouquinho, eu peguei uma parte só da pergunta. Pronto, a pergunta é assim, Tu pode se a repetir universidade, isso? se a universidade que você Uhum, atua, né, o trabalho de orientação profissional junto a alunos de ensino médio, se é algo divulgado uhum, na cidade, assim, os alunos de escola sabem que a universidade faz esse trabalho? uhum. Sim. Inclusive, Roberta, nós somos a única universidade aqui de Chapecó que faz esse trabalho clínico, né, os alunos nesse formato, né? Então, eles realmente conhecem, sabem que a gente desenvolve esse trabalho. Michele, esse trabalho que tu desenvolve, né, ele está dentro de uma perspectiva mais clínica. É dentro da clínica escola que Uhum, você falou, né? É de uma sim. modalidade Uhum. individual ou grupal? Vocês trabalham em Então, uma grupo ou coisa que vocês nos chama trabalham individual? Então, uma coisa que nos chama bastante atenção, assim, que desde o início nós imaginávamos que nós iríamos trabalhar com grupos, né? Nós pensávamos, né, que nós íamos fazer grupos, nós temos uma sala para atendimento de grupo bem legal na nossa clínica escola e a gente achava que a gente ia trabalhar com grupos. Mas toda a demanda que nos chega é para atendimento individual. Então, algo que nos chama bastante atenção. Então, assim, a gente não conseguiu formar nenhum grupo ainda, por quê? Todo o público que vem até nós realmente solicita o atendimento individual. E aí a gente realiza o atendimento individual. Entendi. Ok. E, Michele, fora essas ações que você tem colocado, né? Que mais que vocês Uhum. têm feito ou que você acha que a gente pode fazer dentro da área, né, de carreira na universidade? Por exemplo, uma outra atividade também que é realizada é nas semanas acadêmicas, né? A gente tem feito Uhum. palestras falando sobre carreira profissional. Porque o que que a gente percebe? Que muitas vezes nós estamos ali, os alunos, os acadêmicos estão inseridos no contexto da universidade, mas eles não sabem muito bem como se inserir depois no mercado de trabalho, né? Por quê? O que que Sim. a gente percebe? Nós estamos aqui numa região, ou pelo, a maioria aqui, né, são estudantes que trabalham durante o dia e estudam à noite. Então, assim, eles Uhum. trabalham, eles fazem atividades durante o dia, mas daqui a pouco não é ainda na área que eles vão atuar, que eles gostariam de atuar. Então, essas palestras, esses debates sobre carreira profissional, têm sido bastante útil para poder debater questões e poder pensar possibilidades nesse sentido, né? Ok, onde é que eu vou buscar maiores informações? Tá, onde é que eu posso realmente me inserir? Qual das áreas, por exemplo, na administração? Eu vou trabalhar com um setor mais de logística, eu vou trabalhar com marketing. Então, quais são as possibilidades? Então, as palestras também auxiliam nesse sentido. Uhum. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Rosário que é assim, ó. Qual a possibilidade de realizar o trabalho de orientação profissional nos primeiros semestres das universidades, né? Você quer falar, Michele, alguma Uhum. coisa? Eu posso complementar. Tá joia. Então, o que que a gente pode estar pensando, né? O primeiro semestre, normalmente, ele é um semestre mais básico, né? Os alunos entram para conhecer disciplinas mais gerais, realmente, depois que eles começam a adentrar um pouco mais no seu curso. Então, a gente sabe, né, Roberta, que infelizmente Sim, a evasão acaba acontecendo muito nesse primeiro semestre, né? sim. Porque daqui a pouquinho o aluno chega ali e diz, meu Deus, como assim? Vou estudar filosofia ou vou estudar metodologia científica, que ainda não são coisas tão focadas no curso que eles pretendem, né? Então, o que que eu penso? Que a gente poderia estar fazendo até oficinas, que nós poderíamos estar fazendo atividades de grupo, né? Ou oferecendo realmente um espaço para debate, para conversa individual, para poder pensar, para eles poderem visualizar o próprio curso, poderem entender por que que eles estão ali, né? E o que que fez É com que eles verdade. escolhessem esse curso. É verdade. Só complementando um pouquinho, né? Assim, o que a Rosário Uhum, perguntou, e em cima do que a Michelle disse, assim, aqui na minha realidade, o que é que eu percebo, né? Eu percebo isso aí que você coloca. Muitas vezes, os primeiros semestres, primeiro, segundo, terceiro semestre, a gente percebe que há uma evasão no sentido de que o jovem nos procura muitas vezes porque ele não está se encontrando no curso, né? Ele não está se identificando com o curso. Ele imaginava que era uma coisa,
né? E percebe outra, não imaginava que ia estudar determinadas coisas, porque nem sabia direito o que é que ia estudar. A gente vê uma falta de conhecimento muito grande, né, do curso, desse jovem antes de entrar. Então, eu percebo a importância do aluno que está chegando, daí a necessidade que eu acho de não se concentrar apenas em nós da psicologia. Eu penso que um trabalho com carreira na universidade, ele é um trabalho maior, é um trabalho macro, né? É um trabalho em que o Uhum, próprio professor ele pode contribuir muito com esse aluno do primeiro semestre, né? Falando, tem alguma disciplina, às vezes tem uma disciplina mais específica do curso no primeiro semestre, em que a gente pode fazer um gancho com esse professor, né? Para que esse professor ele possa, uhum. de alguma forma, ter essa relação com esse aluno e falar um pouco mais sobre esse curso, sobre a disciplina, a própria coordenação do curso, entrar no primeiro semestre, né? Nesses momentos que muitas vezes tem de acolhida, falando um pouco mais sobre o curso, ou tentando ter essa relação mais próxima com quem está chegando, né? Porque realmente, assim, a gente vai percebendo que é primeiro, segundo e terceiro semestre em que os alunos começam a ter dúvidas e Sim. inseguranças, se é isso mesmo que quer, né? Se quer continuar, se não quer. E aí, muitas vezes, a necessidade de buscar a reorientação profissional. Então, se você tem oportunidades dentro do curso, até mesmo na universidade, como você colocou, né, Michele, de oficina, de atividades, de levar profissionais, da coordenação do curso se envolver, né, de um ou outro professor em que esse aluno possa cada vez mais, né, olhar para esse curso, olhar para essa profissão e perceber identificações, eu acho que a gente está ajudando muito a ele, né, sim, nesse Uhum. processo, né? Porque, assim, Concordo. é notório, né? Essa, como é que eu vou dizer? Esses primeiros semestres, eles buscam muito ainda nesse sentido de confirmar ou desconfirmar esse curso, né? Sim, é Concorda? verdade. Concordo contigo. E eu acredito realmente, assim, que esses momentos das semanas acadêmicas, por exemplo, né? De ter uma Uhum. palestra falando sobre carreira, tudo isso auxilia muito, assim. Eu vejo que quando a gente realiza essas práticas, no final as pessoas vêm perguntar, debater mais sobre, né? E quando a gente fala em carreira, no contexto mais amplo, não exclusivamente na psicologia, né? Falando realmente desse contexto todo. Eu acho que é algo bastante válido, realmente. E eu concordo É, contigo, esse gancho com o coordenador, com os professores das primeiras fases é super pertinente, porque auxilia muito. é. E eu sempre digo assim, não sei se tu pensa assim, Michele, mas eu sempre digo que na universidade um curso ele é feito de ciclos, né? Nós temos o Uhum. início do curso, né, que são os primeiros semestres, que a gente tem os ciclos iniciais ali, que muitas vezes é aquela euforia, aquele entusiasmo, entrei na universidade, né? Muitas vezes não sei nem direito o que é aquilo, mas entrei e cheguei, né? Então, muitas vezes a gente Sim. percebe desse primeiro ciclo que vai até mais ou menos 3 meses, dependendo da quantidade, dos 3 primeiros semestres, dependendo da quantidade de anos do curso, eu percebo mais ou menos nesse início o aluno querendo assim, ele está começando a experienciar e vivenciar esse universo. E aí a necessidade eu digo, ele está chegando, né? A necessidade de adaptação a esse universo novo que vai exigir dele habilidades, competências novas, né? Assim. E aí eu vejo esse aluno, eu vejo um aluno no meio do curso, né? Aquele aluno do meio do curso. A gente sabe que às vezes, gente, assim, tem as crises no meio do curso, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não? Às vezes você tem uma experiência com uma disciplina, né, que não foi muito boa e você começa a repensar se é isso mesmo que você quer. Às vezes você tem uma questão de vida tua, de momento de vida sua, né, que não está muito legal e as questões pessoais acabam interferindo, né, no profissional. Então a gente tem as crises aí do meio do curso, antes até dos estágios, porque eu acho que quando chega nos estágios, a gente vai tomar decisões. E eu vejo, na minha prática, eu vejo muitos alunos, especificamente no curso de psicologia, muito em dúvida, né? Que ênfase, quais são as escolhas que eu vou fazer, quais são os estágios, né? Em que ênfase eu vou. Aqui a gente tem as ênfases, né? E a gente tem um aluno no Uhum. final do curso, que é essa questão da inserção no mercado de trabalho. É um aluno que já está saindo da universidade, começa a ter outras angústias e medos. Então, eu percebo que tem esses ciclos, né? Dentro da universidade. E da gente poder Sim. estar trabalhando esses ciclos, né? Sim. E o que que eu noto, assim, que cada ciclo deste tem um sabor diferente, né? E tem uma característica diferente. Vamos pensar no início do curso, que realmente daqui a pouquinho essa adaptação que precisa ser feita e que às vezes é tão difícil para o acadêmico, né? Porque é uma rotina totalmente diferente da escola ou totalmente diferente, né? Não precisa pedir para ir no banheiro, né? Tem a mesma matéria a noite toda. Então, tudo isso é um contexto bem, bem diferente.
E aí depois, realmente, quando tu fala das ênfases, né? Te ouvindo falar, me lembrei de vários casos, de vários atendimentos que a gente realizou, no sentido, assim, de poder trabalhar nesse, né, com atividades assim, como é que eu vou escolher agora a ênfase, né? Ou então, Uhum. ok, eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu vou para qual lado? Se eu gosto tanto de uma área tal ou quanto da outra, né? Como é que eu vou fazer essa escolha? Então, são atividades que a gente pode estar fazendo e a gente pode contribuir muito nesse sentido, né? Hum. É, e às vezes assim, será que eu quero a área acadêmica? Porque tem um momento muito grande que a gente vive das pessoas terminaram, né, a faculdade, a universidade, querer ir para um mestrado e querer ir para um doutorado. Mas será que você quer isso mesmo? Né? O que que isso tem a Uhum. ver com o teu projeto de vida, com as tuas escolhas, né? A Rosário também colocou assim, acompanho vários pacientes que deixam a universidade e buscam OP como reorientação de carreira, né? A Michelle colocou Rosário, ela pode até falar um pouquinho mais aí, Michele, mas assim, eu também na universidade, eu tenho trabalhado muito com a reorientação, né? Justamente porque a gente tem alguns jovens que não se encontram, não se identificam nesses cursos, né? E a universidade, ela acaba realmente assim favorecendo no sentido de a gente desenvolver algum trabalho com esses jovens, né? Buscando essa reorientação. Não é esse curso, então quais são as possibilidades que você tem, né? Lá na universidade onde eu trabalho, a gente tem um programa que a gente chama de reorientação profissional. Lá vocês trabalham com reorientação, Michele? Sim, sim, a gente trabalha. E te ouvindo falar, me lembrei de um exemplo assim bastante interessante, que foi uma situação de uma dúvida realmente de um jovem de permanecer ou não num curso, e durante o processo ele se identificou e ele percebeu que ele queria ficar no curso que ele estava. Ele realmente estava com um Uhum. pouquinho de dificuldade de adaptação com a turma, com os colegas, mas não era o curso em si. Mas então, a partir do processo de reorientação, ele pôde perceber isso e aí a gente pensou estratégias para conseguir, para que ele consiga dar conta dessa demanda, conseguisse dar conta da demanda, né? E poder continuar realmente no curso que ele tinha escolhido. Isso. A Kátia Neiva até colocou assim: tive uma experiência de workshop durante a primeira semana de aula para trabalhar a escolha, né, do curso, expectativas, ajudou bastante a minha evasão. Eu acho isso muito interessante, né? A gente poder ter esses momentos junto aos alunos, né? E os alunos que estão chegando, justamente para que eles possam se apropriar um pouco mais dessa escolha. Assim, gente, tem cada coisa que eu escuto, né, de alunos, assim, quando eles não se encontram na reorientação profissional, alunos que querem sair de um curso porque não sabiam que ia estudar determinada coisa, que você fica assim, como é que tu não sabe que vai estudar por exemplo, um curso de direito? Eu tô saí do curso de direito e qual foi a tua falta de identificação? Ah, eu não sabia que eu ia estudar lei. Né? Como é que você não sabe que vai estudar lei no curso de direito, né? Então a gente vê a falta de informação muito grande, né, Michele? Por Uhum, parte sim. dos Por isso, alunos, né? por isso que eu acredito que realmente uma das primeiras atividades que a gente pode contribuir muito é aquelas atividades nas escolas. Porque a partir disso a gente diminui uma quantidade grande de dúvidas, e aí os alunos, a gente acaba contribuindo para que eles cheguem mais maduros e mais conscientes na graduação. Então, eu acredito realmente que o nosso papel tem um link muito direto nessa atividade que a gente faz no antes, né? Realmente no contexto do ensino médio. Isso, né? E aí eu penso que a importância da gente entender e compreender, né, do quanto eles precisam ser trabalhados nesse momento do ensino médio, seja pelas instituições educativas, né, assim, as escolas. Infelizmente, muitos não têm, da escola pública que a gente não tem, na nossa escola pública aqui a gente só tem trabalhos pontuais de estagiários, né? Mas a gente sabe o Uhum. quanto é necessário, né, estar trabalhando isso lá na escola ou uma busca mesmo dele de um trabalho, né, em que ele possa buscar as universidades que fazem esse trabalho gratuitamente, ou até mesmo os profissionais de psicologia que trabalham, né, com isso, tá? Mas, Michele, assim, fora a reorientação profissional, fora a orientação profissional dos alunos de ensino médio, esse trabalho que a gente tem de contato com as escolas, de fazer palestras, né, para esses jovens que estão na escola, esclarecendo temas e ajudando a eles que ainda não decidiram. Vocês fazem algum trabalho lá de planejamento de carreira? Vocês têm algum trabalho voltado para essa área? Então, nesse pacote do nosso projeto de extensão de orientação profissional, se alguém vem com essa demanda, né, de planejamento de carreira, nós trabalhamos também. E nós fizemos, lembrando aqui nos últimos anos, a gente teve uma série de pessoas buscando esse auxílio e a gente pôde trabalhar com esse contexto, né, do planejamento de carreira também. Foi algo bastante interessante, Uhum, né, porque aí os alunos uhum, que
que estão fazendo o projeto de extensão conseguem vivenciar realmente, né, diversas experiências, porque a gente sabe que cada cliente tem um contexto único, né? E aí a gente vai pensar uma técnica diferente, um processo diferente para cada um. Então foi muito interessante porque um público muito distinto tem vindo nos procurar, e aí a gente consegue, né, fazer uma série de atividades. E esse planejamento de carreira ele é assim, é um trabalho que existe a partir da demanda do aluno, o aluno busca e a partir Sim, dessa busca dele se percebe e começa a trabalhar é isso? isso mesmo, a partir da demanda, aham, a partir desta busca dele. Aham, isso mesmo. Pronto, deixa eu O ver se que tem já uma. Eu Pode lembrei de falar, uma, de Michelle. uma, de uma atividade, no curso de administração, tem uma disciplina que se chama atividades complementares, né? Uma atividade complementar, e eu fui chamada, nós fizemos uma atividade durante 3 anos, por quê? Porque os alunos solicitaram para a coordenação que fosse feito um trabalho sobre carreira. Né? Então, nós realizamos uma prática com eles. Foram 3 turmas, que foi muito interessante. E aí, nós trabalhamos questões de inserção de mercado de trabalho, por que que eles estão ali, de projeto de vida. Então, foi algo bastante interessante. Isso é uma demanda que veio dos alunos, né? Que aí a coordenação entrou em contato Uhum, conosco e a gente pôde fazer esse trabalho. entendi. Lá na universidade onde eu trabalho, a gente já fez um trabalho de planejamento de carreira, né? Assim, junto com os alunos, em grupo, né? A partir de uma demanda que a Uhum. gente percebeu de um centro específico, era o Centro da Saúde, e nós abrimos, né? Fizemos inscrições, fizemos um trabalho individual de escuta e fizemos alguns trabalhos grupais. E hoje eles têm uma disciplina, né? Uma disciplina de planejamento de carreira em algum que é oferecido para a universidade, né? Em qualquer curso o aluno ele pode fazer. E essa disciplina, alguns professores ministram, né? É uma disciplina que ela acaba sendo optativa para alguns cursos, né? E obrigatório para outros, né? Está dentro da área de gestão, mas é uma disciplina que o aluno pode fazer de qualquer curso, né? E que o objetivo é esse, é fazer com que esse aluno comece a pensar um pouco nessa escolha, planejar, né, essa carreira dele ali, a partir do que ele está vivenciando. E a experiência que eu tive, assim, até compartilhando um pouquinho aqui para quem está escutando, foi uma experiência muito legal. Uhum. Porque a gente trabalhou com um centro piloto, que era o Centro da Saúde, né, com todos os cursos, né, do Centro da Saúde. Eu não me lembro a quantidade de cursos, mas tinham alunos de todos os cursos. E o objetivo justamente eram alunos do terceiro semestre, terceiro, quarto semestre. E o nosso objetivo era engajar esse aluno no curso dele, na universidade, que ele Uhum. pudesse cada vez mais ser um protagonista, né? Ser um sujeito Uhum. ativo na universidade, para que ele pudesse, a partir dali, perceber os interesses dele, começar a focar, não de uma forma rígida, fechada, mas a partir do que ele percebe, a busca dele, né? Uma busca mais ativa. E aí foi uma experiência bem legal que a gente teve, sabe? A Kátia também Uhum. colocou aqui essa questão da gestão, né? Assim, que muitas vezes acontece em algumas disciplinas, ela está colocando aqui em algumas universidades, verdade, né? Isso acontece, tá? E, Michele, assim, não sei se tem mais alguma coisa no teu contexto, né, de ação, de Sim. intervenção que você pode compartilhar. Aham. A gente tem a disciplina, então, né, no curso de psicologia de orientação e planejamento de carreira. Então, a gente percebe que esse é um momento muito interessante para trazer a psicologia vocacional, para que os acadêmicos do curso de psicologia entendam esse processo todo. A gente trabalha realmente bem esse fundamento teórico. E aí, depois disso, eu Uhum, percebo que chama mais atenção ainda dos alunos os projetos de extensão, né, o projeto de extensão e orientação profissional. E nas pós-graduações também que a gente acaba trabalhando as disciplinas de carreira, que é para poder refletir sobre o papel do trabalho, para poder refletir como é que a gente pode, como tu mesmo falou, ser o protagonista da nossa carreira, né? Então são elementos assim, as disciplinas eu percebo com bastante força e que podem ser um trabalho bastante interessante, elas são muito úteis nesse contexto. Hum. uhum. E o que é que tu tem percebido, assim, a partir desse trabalho que tu tem feito na universidade, assim, o que é que você tem percebido, você, né, como alguém que trabalha na área de carreira, o que é que tem te chamado a atenção enquanto profissional dessa área? Aham. Eu acredito, Roberta, que tem 2 momentos que a gente precisa pensar, né? Um momento era antes da pandemia e agora esse pós.
né? Sim, Ou durante esse pós. Porque, por exemplo, assim, antes, o que que eu vi, assim, uma busca grande por estar efetivamente planejando, por estar refletindo sobre, para estar tentando se inserir de uma forma mais saudável, mais positiva, né? E me parece que agora nós estamos num momento meio um stand-by, assim, a gente tá, não sabe muito bem para onde ir, e eu noto que essa incerteza, essa dúvida, ela tá realmente impactando muito no sentido das pessoas estarem vindo procurar mais. É claro que agora a gente não tá, a nossa clínica escola está fechada ainda, a gente não está fazendo os atendimentos lá, mas as pessoas têm vindo falar comigo, né? No sentido de estar com essas uhum, dúvidas, de saber realmente como é que vai ser. Eu acredito que é um momento de refletir muito e da gente tentar pensar possibilidades para esse pós, porque a gente não sabe exatamente ainda como é que as coisas vão estar sendo organizadas, né? Sei como é que tu nota verdade. isso. Aqui a gente também ainda não, nós não voltamos, estamos todos trabalhando à distância, né? Mas o que eu quero colocar é que, assim, realmente eu concordo com você. Eu já vejo, assim, eu leciono uma disciplina que é no final do curso, né? São os alunos, muitos alunos estão se formando, terminando o curso. E eu percebo essa insegurança, né? O que é que eu vou fazer, como é que vai ser, né? Esse momento que a gente está passando, ele traz um pouco isso, né? Assim, de ansiedade, né? Até mesmo em coisas às vezes que para nós pode ser pequena, mas que não é, que para eles, né, assim, não é tão pequeno. Como, por exemplo, eu já escutei de alunos dizendo, eu esperei o término todinho da universidade para ter minha colação de grau, e eu não vou ter a colação de grau, né, como eu teria, porque ninguém pode estar junto, não pode ter aglomeração, não vai ter mais aquele, né, aquele momento que as famílias estão juntas, né? Então, assim, até vendo com certa tristeza isso. E é verdade, né? É um momento que a gente está passando que não é fácil. E não é fácil para quem sonhou o término dessa universidade, né? Assim, para se inserir nesse mercado, quais as possibilidades. Então, assim, eu escuto muito desses alunos, né, que estão no final do curso, seja aluno de estágio, aluno de disciplina, mais especificamente da psicologia, é o aluno que mais me chega, né, que é o que eu tenho mais contato. Mas eu penso que isso vem de uma forma geral, né? Eu acho que é um momento muito atípico, assim, que a gente está vivendo mesmo, de insegurança, de ansiedade, né? Em que você tem que se reorganizar, se reinventar, digamos assim, é uma palavra que todo mundo tem usado, né? Assim, e algumas habilidades que nós precisamos, né, desenvolver para esse momento, que a gente sabe, né? Assim, principalmente para quem está terminando. E que aí, por falar em habilidade, eu ia te perguntar. Outra pergunta que me deu vontade de fazer é assim: quais as habilidades que você percebe que é interessante para as pessoas que querem trabalhar nessa área dentro da universidade, né? Na área de carreira? Um ponto que eu acho que é extremamente importante, assim, é esse querer estudar, né? Porque a gente precisa estar sempre se qualificando, né? Esse é o primeiro ponto. E isso eu acredito que tem a ver com a psicologia como um todo, né? Não tem como a gente ficar Uhum. parado só com o curso da graduação, né? A gente precisa ir além. Então, esse é um detalhe. Outra questão que eu acho que é muito legal, muito interessante, é poder perceber a importância que o trabalho tem na vida das pessoas. Porque o trabalho ele é parte, sim, da vida das pessoas, mas ele tem um significado muito, muito, muito importante. Então, poder perceber isso. Outra questão que eu noto, que eu acho que é fundamental, é você poder ter essa empatia, essa questão de se colocar no lugar do outro, principalmente como aquilo que tu disse, Roberta. Ah, parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas para o outro é muito importante. Então, eu acho que esse é um cuidado, esse é um detalhe que nós temos que ter e querer estudar, né? Eu entendo que o estudo realmente faz com que tu se torne um profissional cada vez melhor. Essa sede por estudar é algo bastante importante, né? Né? A gente tem discutido aqui durante as lives, né, essa importância, né, da gente estudar, se atualizar, da formação, né, que a gente Uhum, precisa ter e da gente não esquecer dessa construção teórica. Hoje a gente sabe que já tem uma literatura, né, um pouco grande, assim, que antes não existia, mas hoje a gente já encontra dentro da área de planejamento de carreira, da uhum, universidade, né, a gente já encontra alguns estudos uhum. e pesquisas falando sobre isso, de possibilidade de intervenção, né. Então, eu penso assim, igual a você, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa prática que a gente escolheu, né? E que a gente todo dia a gente abraça com tanto carinho, porque a gente pode desenvolver tantas coisas, né? Assim, e tantas coisas que a gente pode estar desenvolvendo nesse ambiente universitário que é tão rico de possibilidades, né? Assim, que a gente Aham. sabe que tanto os jovens, né, assim, como os pais, às vezes, eu não sei se na tua realidade chegam os pais, né? E Uhum. se como tu percebe a questão da família nesse projeto, né? Nessa escolha dos Aham. filhos.
Não sei se você quer falar alguma coisa disso. En- Então, não é muito comum os pais chegarem até nós, né, no contexto da nossa Uhum. clínica escola, mas a gente já recebeu sim pais e tiveram algumas situações que nós entendemos que era importante chamar esses pais. Principalmente naquele contexto assim, de uma expectativa muito alta, que o filho fizesse um curso tal, ou, né, ou não fizesse tal curso. Então a gente precisou, em alguns momentos, chamar essa família para poder entender um pouquinho mais, para poder entender um pouquinho mais a respeito disso, né? Isso mais em processo de orientação profissional, né? O jovem Aham, lá que ainda, né, que isso. ainda vai escolher. Vocês têm lá a Feira das Profissões, Michele, dentro da Não, temos, universidade? temos, temos, aham. Temos uma atividade que se chama, que acontece no mês de setembro, que é uma feira bastante interessante, que tem uma série de atividades que é voltada realmente para o público externo, e que aí a gente recebe, a maioria das escolas do município, eles vêm até nós para poder realmente ver as práticas da universidade, tem feiras de robótica, é um momento muito especial. A gente recebe muita gente Porque na nossa universidade nesse momento. porque é uma outra oportunidade que a gente tem, né, de trabalhar com a Feira das Profissões. Eu digo tanto para os alunos universitários, para os alunos que ainda não entraram na universidade, perdão, né, para os alunos de ensino médio, como também em algumas instituições eles trabalham com a feira de carreira, né, para os Sim. alunos que já estão na universidade, em contato com as empresas, né, olhando para esse lado Uhum. de inserção no mercado de trabalho, olhando para esse lado do empreendedorismo, né? A gente tem visto, né, algumas ações voltadas para esse lado de feira de carreira, né? Que é algo Nós na temos. realidade onde eu. Pode falar, Desculpa, Michelle. pode falar. Nós temos o SAI, que é o nosso Serviço de Apoio ao Estudante na universidade, muito ativo. Ele é um setor bastante ativo e muito positivo nesse contexto, porque ele contribui muito com os estudantes, né? No sentido da colocação de estágios, de possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Então, é um espaço muito legal. E esta feira, que agora me fugiu o nome, tu acredita, Roberta? Eu tô com a capa da feira aqui, mas não consigo me lembrar o nome dela, porque não é Feira das Profissões, tem um nome diferente. E aí ali acontecem muitas coisas, assim, é muito jóia. Uhum. Aqui na minha realidade, a gente tem uma feira que é grande, né? Assim, é uma feira que Uhum. realmente assim vem muitos jovens, né, da escola pública e privada. É feito todo um trabalho, né, para essas escolas, para que eles possam vir e assim mobiliza a universidade inteira, né? Os professores, os centros, os laboratórios, os cursos, né? O objetivo realmente é que os Uhum. alunos possam viver, né, assim, o espaço da universidade com as atividades a partir das profissões, né? Assim, para que eles possam ter uma ideia. Então é um momento assim bem interessante, sabe? Que a universidade abre para eles. Foi colocado aqui, ó, o que seria muito importante, a questão da família, né? O que seria muito importante, a participação dos pais, pois as expectativas dos pais influenciam muito a escolha da profissão dos filhos. Na verdade, Larissa, o que é que acontece no contexto universitário, né? A Michelle pode até aí também dar a opinião dela. A universidade né, um ambiente, um contexto que a gente imagina que o jovem começa a desenvolver essa autonomia dele, né? Essa Uhum. autonomia. Então, ele ser protagonista, tá? Então, a gente procura, né, assim, cada vez mais fazer com que ele tenha essa postura mais ativa. Não é que os pais não sejam importantes, mas para que eles possam crescer, eles precisam caminhar com os próprios Uhum. pés. Então, assim, até no Uhum. programa de reorientação que a gente desenvolve, às vezes a gente tem alguns pais que nos buscam, mas a gente procura trazer esses pais quando a gente sente a necessidade, né? No caso do jovem Sim. universitário, né? Quando a gente não percebe a necessidade, a gente procura trabalhar com o jovem, mesmo que essa família venha, porque com certeza a família vai vir, né? No meu contexto, existe muito essa escolha do jovem por uma influência da família, né? E muitas vezes o que a gente percebe é isso. Escolhi por conta da minha família, agora estou começando a perceber que essa escolha não tem relação comigo, Sim. né? Então, Sim. às vezes, em alguns momentos, se a gente sente a necessidade, o jovem dá espaço, a gente pode até trazer a família, mas a gente Uhum. procura cada vez mais, né, trabalhar com ele para que ele possa lidar com essa família, conversar com essa família, né? Ele possa realmente viver esse momento junto com os pais e conversar com os pais sobre isso, né? Aham, aham. Concordo contigo, Roberta, e entendo que o papel da família nesse contexto universitário ele é um pouco diferente quando a gente pensa no programa de orientação profissional lá no ensino médio, né? Eu Isso. concordo com você nesse sentido. Uhum, é isso aí. É, né? Já no ensino médio, a gente sente a necessidade de trazer, né? Porque a Sim. gente sabe da importância da gente conversar, né, com os pais nesse momento, né? A Kátia Uhum. está colocando alguma coisa aqui.
Na realidade, essa autonomia já deveria ser trabalhada, com certeza. Mas aí o que é que a gente percebe, né? Só trazendo um pouco essa questão que a Kátia traz aqui, né? Quantos jovens, durante, né, essa história de vida deles, eles tiveram um repertório tão pequeno de fazer escolhas, né? Quando a gente vai perguntar a eles, né, que escolhas você já fez na sua vida, é um repertório tão pequeno, né? Assim, que aí a gente começa a entender e compreender, às vezes, as próprias dificuldades de fazer escolha, porque não teve isso durante a história de vida, né? Sempre foi Uhum, uma uhum. escolha pautada pelo que a família diz, pelo que a mãe diz, né? Assim, e aí esse momento de escolha profissional traz toda essa insegurança por parte dele, né? E eu posso escolher, né? Mas como? Se eu nunca fiz tantas escolhas, como é que eu vou agora escolher uma escolha tão séria que é colocada para mim, né? Isso acontece muito, a gente percebe muito esse jovem, Sim, né? sim. De, de, E ao mesmo de tempo, eu percebo, Roberta, que assim a gente precisa poder tirar um pouquinho também essa visão de que essa é a única escolha que eles fazem na vida, né? Porque eu noto assim, né? Ah, vai ser a primeira escolha que eu fiz. Tu escolhe o corte de cabelo, tu escolhe o time, tu escolheu a namorada, o namorado, né? O voto. Então, é uma série de escolhas que já foram feitas. Então, eu acredito também que às vezes tem uma visão assim, superdimensionada da escolha do profissional, que aí eles ficam realmente muito com receio de fazer essa escolha como se fosse a única, e ela não é. Ela faz parte desse processo de escolhas que nós temos durante a vida toda, né? Isso mesmo. E como a Kátia está reforçando, realmente, assim, a instituição educacional, as escolas, poderiam se engajar mais, né? A gente já vê isso na literatura, a literatura já aponta, né, do quanto o trabalho ele é Uhum. mais pontual nas escolas, quando tem, né? Muitas vezes até nem tem trabalho com jovens, né, no processo de orientação profissional. E, Michele, assim, quais são os desafios, né, que você encontra trabalhando com essa área dentro da universidade, né? Que Uhum. você pudesse dividir um pouquinho com a gente. Eu acho que um dos primeiros desafios que vale a gente poder pensar um pouquinho é essa questão que tu falaste no início da live, é o fato dos jovens estarem entrando na universidade cada vez mais jovens. Então, assim, estão adolescendo na universidade. Então, isso é um ponto importante, que eu entendo que é um desafio da gente poder trabalhar com eles, né? Outro desafio que eu percebo é essa inconstância do mercado de trabalho, né? Essa incerteza agora que a gente tá vivenciando, porque uma fala que eu ouvi essa semana que me chamou muita atenção, assim, como pensar no futuro se eu não sei que tipo de futuro nós teremos? Então, eu acredito que esse é um desafio grande agora para a gente, né, quando baixar a pandemia, quando isso se organizar, para ver como é que as coisas vão ser feitas. Tá? Então, eu entendo nesse momento esses dois desafios principais do meu ponto de vista. Como é que tu percebe isso, Roberta? Eu concordo com essa imaturidade. Acho que esse momento que a gente está vivendo realmente, assim, eu não tenho a menor ideia, né? Tem algumas coisas que às vezes eu paro para pensar, eu não tenho a menor ideia de como vai ser, né? Assim, ainda está muito, eu acho que ainda está um momento muito nebuloso, assim, que eu não consigo, né, perceber mesmo, né? Mas eu Uhum, também entendo, assim, a complexidade que é a universidade, né? sim. Eu vejo que se a gente e tiver um trabalho quanto mais integrado, né, um trabalho não só solitário, nós da área da psicologia ou da área da carreira, mas um Uhum, trabalho integrado em que a gente pudesse trazer, né, as coordenações, os centros, em que a gente pudesse estar uhum, trabalhando junto com os professores, né, junto com alunos de diversos semestres, desenvolvendo ações, né, assim, dentro integrada, a partir do que a universidade, os objetivos da universidade, né, com um trabalho de competências também, né, assim, junto a esses alunos, a partir do que é necessário, que o próprio mercado de trabalho ele suscita de uhum, nós, eu penso assim que eu vejo um desafio essa articulação nossa, né, sim. com um universo tão complexo, né, um universo que é grande, complexo, diverso, e que quando você começa a pensar nos centros, eles são muito diferentes. Você vai para o centro da saúde, você vai para o centro da tecnologia, você vai para o centro de humanas, é diferente as peculiaridades, as características, né? É diferente também o perfil desses profissionais, né? Então eu penso às vezes essa diversidade toda, né? Assim, acaba sendo ao mesmo tempo que ela é interessante, acaba sendo também um desafio de como nós vamos operacionalizar isso. Tu percebe? Concordo contigo. E te ouvindo falar, eu estava pensando assim, o quanto a gente pode estar pensando em projetos de pesquisa, por exemplo, que a gente possa estar olhando com mais atenção essas diferenças entre os centros, né, entre os cursos. Porque às vezes a gente tem uma tendência a pensar exclusivamente no nosso curso de psicologia.
E a ideia não é só trabalhar com a Isso. psicologia, é poder trabalhar com os demais cursos. Então, poder pensar projetos de extensão, projetos de pesquisa, que a gente consiga olhar esse cenário mais ampliado, é algo bastante interessante. E eu lembrei de um projeto, de uma pesquisa que eu orientei de uma aluna, da Viviane, que ela deve estar por aí, que a gente, eu vou até ler o título aqui que eu anotei para a gente não esquecer. Planejamento profissional, percepção de formados em final de graduação, que foi realmente um levantamento mais amplo que ela fez para ver o que eles imaginavam para o futuro profissional deles. Então, eu acredito que com dados, né, realmente com esses levantamentos, a gente consegue pensar estratégias, pensar ações para a universidade também. É, e que isso é tão diverso, né? Porque se você for escutar isso na psicologia, talvez seja diferente na engenharia de automação, talvez seja diferente numa medicina. E a gente precisa Uhum. levar em conta também o contexto onde a gente está inserido, né? A região, Sim, né? A sim, nossa sim, sim, cidade, sim, sim. contexto social, né? Claro, Histórico. A gente claro, precisa estar levando em conta isso também, né? Assim, que a gente precisa claro. entender. Tem a Rosário colocou assim, talvez algumas profissões vão deixar de existir pós-pandemia e outras surgirão. Essa discussão já é uma discussão que já vem vindo, né? Assim, que profissões vão deixar de existir, que profissões nunca vão deixar de existir. E eu digo muito assim, as mudanças a gente já percebe, né? A gente já percebe, assim, profissões sendo modificadas, né? Assim, a gente vê até o Uhum. próprio currículo, né, sendo modificado desses cursos, né, para uma necessidade que existe um contexto, né, novas profissões ou ocupações surgindo que muitas vezes até se desconhece ou não conhece tanto, né, por parte do jovem, das famílias, né, dos profissionais como um todo, né. Então isso é uma questão que a gente já vem assim escutando, né. Eu sempre digo, o cuidado que a gente tem que ter é como a gente escuta, porque a gente tem que ter cuidado com a mídia. Às vezes a mídia coloca as coisas de uma forma, não vai mais existir essa profissão. Como assim? Né? A gente precisa ter um filtro aí mais crítico. Tu E vamos concorda, pensar juntas. Michelle? Concordo contigo, e assim, por exemplo, assim, na minha região, né? Eu estou falando de Chapecó, Santa Catarina, uma cidade no oeste do estado, no interior do estado, com 220 mil habitantes, então é uma cidade de médio porte. Tu estás falando de um outro contexto, né? Então a gente tem que ter É, um cuidado é, muito grande nesse sentido, assim, quando tu fala da gente conhecer a nossa região, entender o mercado que a gente está inserido é fundamental, porque daqui a pouco é. a universidade que eu trabalho tem uma perspectiva diferente da que tu estás trabalhando, então a gente precisa estar muito atento. Então, conhecer, isso eu vejo como um desafio e uma habilidade do profissional, né, que trabalha com orientação profissional, é poder entender onde ele está inserido e poder visualizar como é que é o mercado de trabalho da nossa região. Porque nós temos um mercado Isso, de trabalho bem específico aqui que é diferente de Fortaleza, né? Não é melhor ou pior, é isso, apenas diferente. Então, isso é muito importante a gente poder isso, perceber. isso. E a Clarissa colocou aqui, eu acredito que a gente precisa pensar nas novas configurações das profissões, né? Eu acho que quem trabalha nessa área, né, é algo que a gente é convidado, suscitado todo o tempo, né? Assim, é aberta e buscando, né? E percebendo o que é que existe, né? Dessas novas configurações. Aí tem quais as habilidades e conhecimentos serão necessários pós-pandemia? Pois é, né? É Boa algo que a gente pergunta. precisa, né? É algo que a gente precisa estar pensando, né? Assim, junto. Até porque, assim, é uma pergunta também ampla e que eu fico olhando para as peculiaridades das profissões de uma forma geral, né? Uhum. Por exemplo, assim, te falar um exemplo, assim, Roberto, na minha prática, no contexto clínico, por exemplo, né? Eu sempre trabalhei com atendimentos presenciais e sempre fui um pouco, não muito a favor do atendimento online, né? Aí vem a pandemia, Uhum, mostra realmente que a gente precisa estar adquirindo outras habilidades e estar entendendo outros contextos. Então, agora eu estou realizando atendimentos online que até então, sim, provavelmente, se a pandemia não tivesse vindo, eu não faria. Porque eu realmente isso, acredito com muito mais ênfase no contexto presencial. Então, eu acho que a gente vai podendo se adequar e entender também cada realidade. Por isso que é uma pergunta muito ampla e não tem como a gente dizer, porque as profissões são muito distintas, são muito diferentes entre si, né? é, exatamente. Michele, tu tem 1 minuto para a gente Um terminar aqui, minuto. né? Ah, meu Deus. Eu queria É, falar, então, um pouquinho rapidinho, assim, de algumas estratégias também que a gente pode utilizar. Uma que eu lembrei agora, no trabalho muito legal que nós fizemos, foi com as âncoras de carreira do Shine, que a gente fez um uhum, levantamento num curso para poder perceber as características daquela turma. Então, isso foi algo muito legal que nós pudemos trabalhar e demos esse retorno para a turma, para eles poderem realmente poder se olhar. Então, acho que trabalhar esse contexto do autoconhecimento é um ponto-chave aí bem legal que a gente pode auxiliar muito. aham.
Michele, a gente está terminando o nosso tempo, né? Eu queria agradecer a tua participação, queria agradecer aqui a todo mundo que se fez presente, que participou aqui conosco, né? Eu acho esse tema um tema que é necessário, é uma frente de trabalho que nós temos, né? Então, você quer Uhum. concluir dizendo alguma coisa? Eu quero agradecer muito, foi um prazer enorme, Roberto, ter esse bate-papo aqui contigo, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e dizer que essa uma hora passou muito rápido, né? Que foi muito rápido. É verdade, né? E assim, gente, vai ficar aqui, né, o IGTV do meu Instagram, depois eu boto lá no YouTube para quem quiser assistir, tá? Quem tiver interesse nessa área pode entrar em contato comigo e com a Michelle, né, assim, Aham. para a gente, ou para referência bibliográfica, né, para qualquer outra coisa que vocês precisarem. E obrigada demais.